Glória a Deus, pela presença do Senhor entre nós, ministrando ao nosso coração por meio dos louvores e agora por meio da palavra, que Ele continue manifestando a sua graça entre nós. Gostaria que a igreja abrisse comigo, por favor, o Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao verso 21. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz e repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu em abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado e para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Oremos. Senhor Deus, pedimos a Ti misericórdia, Pai. Clamamos, Senhor, ao que o Espírito Santo ministra ao coração da Tua igreja. Me coloco como um vaso nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor use, Pai, a minha vida. Que Tu tens, Pai, total liberdade para nesta noite ministrar os nossos corações, Pai. Essa é a nossa oração, confiando no Teu poder. Em nome de Jesus, amém e amém. O tema dessa noite é: de que depende a vida? De que depende a vida? Essa é uma pergunta filosófica, mas também teológica. E a Bíblia tem a resposta para essa pergunta. De que depende a nossa vida? Por que você existe? E se existe, você existe para quê? E esse texto, ele tem as respostas. Primeiro, nós vamos precisar analisar os ensinamentos de Jesus. Porque esse homem, no verso 13, do nada, ele interrompeu Jesus. O que Jesus estava fazendo? O que Jesus estava ensinando? E é isso que nós vamos analisar neste primeiro momento. Convido a igreja agora a ir para o capítulo 12, agora o verso 1, tá bom? O verso 1 diz assim: Visto que milhares de pessoas se aglomeraram, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Então, Jesus estava, imagine, num local aberto, Jesus estava caminhando, ao redor dele estavam os discípulos, mas ao redor dos discípulos estava uma grande multidão. E o texto diz que essa multidão era formada por milhares de pessoas, que estavam uma colada com a outra. Estava o quê? Aglomerada. A ponto de que se atropelarem umas às outras. Então veja que tumulto. E em meio a esse tumulto, Jesus começou a ensinar. E qual foi o primeiro ensinamento de Jesus?
O primeiro ensinamento de Jesus, ele continua no verso 1, quando ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que isso significa? O primeiro ensinamento de Jesus é: cuidado para não viver uma mentira religiosa. Cuidado para não viver uma vida religiosa. Cuidado para não ser hipócrita diante de Deus. Isso é que o texto está nos dizendo. A multidão toda junta, os discípulos, e Jesus chamou a atenção, e do nada Jesus disse, ensinando a multidão: cuidado com o fermento dos fariseus. E o que é esse fermento? Jesus diz no texto, é a hipocrisia. E por que Jesus usa esse termo, fermento? Porque o fermento, ele é um símbolo de crescimento que pode ser tanto bom quanto ruim. Neste caso, Jesus está usando de forma negativa. É um ensinamento ou uma vida que perverte o verdadeiro sentido da lei. Onde ali os fariseus preocupavam-se apenas com o exterior, de mostrar uma aparência piedosa, de mostrar uma aparência religiosa, de estar jejuando, de estar dizimando, de estar cumprindo a lei. Mas o Senhor conhecia o coração daqueles homens. E o Senhor aqui está advertindo os discípulos e a multidão: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus está dizendo: cuidado para não viver uma mentira religiosa. Cuidado. Cuidado, porque o ensinamento daqueles fariseus corrompia o coração. E hoje tem muitos ensinamentos que corrompem o coração, corrompem a palavra do Senhor. E Mateus 8,15 diz, Jesus disse também: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O que é o fermento de Herodes? É o mau caretismo, podemos dizer dessa maneira, é o caráter maligno. Jesus está dizendo: cuidado com essas pessoas pervertidas. Jesus a demonstrando. E ele continua no verso 2, ele diz: por que cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia? Porque Jesus conhece o meu e o seu coração, meu irmão. Não tem como colocar uma capa diante de Deus. Não tem. Você pode chegar aqui com a roupa mais bonita e composta, mas se o teu coração estiver corrompido diante de Deus, Ele sabe o podre que está. E o verso 2 diz: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Veja que autoridade. Jesus conhecia os seus discípulos, Jesus conhecia o coração daquela multidão, Jesus conhecia o coração daqueles fariseus. E Jesus diz no verso 3, porque tudo o que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado nos telhados. O que Jesus está dizendo nesses dois versos? Ninguém se esconde de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Você pode se esconder do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, mas de Deus não, é impossível se esconder. Impossível. Jeremias capítulo 23, o verso 24 diz: ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Ninguém. Então vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra? Deus é poderoso para revelar aquilo que escondemos. E nesta noite, sem dizer uma palavra de como você está vivendo, o Espírito Santo já está falando contigo. Está falando. Não viva uma mentira religiosa. Não viva uma vida de hipocrisia. Não viva. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: não há nada que se possa esconder de Deus.
Não há, irmão. Não há, minha irmã. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de quê? É a Deus que todos nós teremos de quê? Eu ainda não, vamos ouvir, vamos dizer mais forte. É diante de Deus que todos nós teremos que o quê? Pois é. Um dia eu vou prestar conta, tantinho por tantinho. E eu quero dizer que você também vai prestar conta da forma que você está vivendo. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O texto nos mostra que Jesus é o quê? Onisciente, onipotente, onipresente. E com Ele está a verdade. E Ele conhece quem vive uma vida dupla. Ou vive atrás de movimentos de pessoas que não ensinam a verdadeira palavra de Deus. Está apenas atrás de profetadas. E uma vida corrompida, um coração corrompido diante do Senhor. Esse é o primeiro ensinamento de Jesus. Cuidado para não viver uma mentira religiosa. Cuidado, cuidado. Segunda verdade que Jesus ensina neste texto, está no verso 4. E ele diz, a segunda verdade é temer a Deus e não aos homens. Temer a Deus e não aos homens. E Jesus continua ensinando a multidão, aos discípulos. E aqui de uma forma mais carinhosa, ele chama os seus discípulos de amigos. Eu digo a vocês, e a multidão escutando, mas Jesus falando, demonstrando, ensinando como mestre os seus discípulos. E ele chama eles de amigos. Não temam os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. O verso 5, a igreja pode ler comigo, por favor? Eu, porém... Quem é que tem poder para lançar o ser humano no inferno? Quem é? E o que Jesus está ensinando? Que nós devemos ouvir e deixar para lá? É apenas mais uma conversa de um lunático? Será que é isso? Não, nada disso. Jesus está dizendo, temam aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo a vocês, devem temer ao Senhor. Devem temer ao Senhor. E ele continua dizendo, não se vende 5 pardais por 2 moedinhas. Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. O que é que Jesus está dizendo aqui, ensinando agora? Temam a Deus e não aos homens. Ele está ensinando o óbvio, está aqui, para mim e para você. Devemos temer a Deus. E o que é, pastor, temer a Deus? Temer a Deus é honrá-lo. Temer a Deus é respeitá-lo. Temer a Deus é amá-lo. Temer a Deus é ser tentado e dizer não à tentação, porque o Espírito Santo lhe fortalece. Temer a Deus é não viver uma vida depravada, mas viver uma vida santa. Temer a Deus é abominar a mentira e viver na verdade. Você teme a Deus? Você teme a Deus? Ele está dizendo, não temam aqueles que matam. Não temam aqueles que tiram a vida. Não temam esses. Mas temam o Senhor, porque Ele tem poder de lançar cada um no inferno. E eu sei que esse lugar inferno é um lugar que você não deseja estar. Você não deseja estar no inferno. Não deseja. Apocalipse 1,18 diz,
E aquele que vive, referindo-se a Jesus, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Mateus 25, 41, ele diz: então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não é preparado para você. E Jesus aqui diz, e aquela multidão estava entendendo: não se vende 5 pardais por 2 moedinhas, 5 pardais iriam custar 2 moedas. Porque cada pardal, 2 pardais, custam 1 moeda. Então aqui ganhariam um grátis. E aqui Jesus está dizendo que aquele que foi grátis lá, Deus também cuida dele. E ele diz: até o cabelo das suas cabeças estão todos contados. Não temam, vocês valem mais daquele pardal. Vocês valem mais do que aqueles muitos pardais. Isso é para quem teme ao Senhor. E Jesus falando aqui. Então, primeiro ensinamento de Jesus: cuidado para não viver uma mentira religiosa. Segundo ensinamento: temer a Deus e não os homens. Terceiro ensinamento de Jesus é confessar o nome de Jesus sem medo. Confessar o nome de Jesus sem medo. Confessar o nome de Jesus sem medo. Sem medo. E ele diz no verso 8: digo mais a vocês, terceira verdade: todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. A igreja pode ler o verso 9, por favor? Mas o que... aquele que me negar diante das pessoas, eu vou negar diante do meu Deus. Aqui ele fala de todos os verdadeiros crentes. Quem são estes? Aqueles que confessam, aqueles que recebem o Senhor Jesus como um único e suficiente Salvador. Ele vai dar testemunho que nesta sociedade corrompida, nem eu, nem você negou o nome dele. Mas aqui o texto também nos instrui: aquele que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Em Romanos capítulo 10, o verso 9 e 10 diz assim: se com a boca você confessa Jesus como Senhor, e em seu coração você crê que Deus ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê com a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Cristo está dizendo que aquele que expressa abertamente a sua fé, nele será lembrado diante de Deus. Vai ser lembrado diante de Deus. Você não tem vergonha do nome de Jesus. Adolescente que não tem vergonha do nome de Jesus na sala de aula é lindo demais. Quando está lá no recreio tema no intervalo, né? Sou novinho. Não, vamos fazer isso aqui? Não, vou não. Vamos para ali? Não, não vou não. Jovens que temem o nome de Jesus e não negam: olha, a gente vai dar uma saída depois da faculdade, vamos com a gente? Não, esse não é o meu lugar, não. Estou vendo um comportamento hostil, um comportamento depravado, aquela pessoa que fica com todas, e você é amigo dessa pessoa. Você acha que a influência dela na sua vida, como vai ser, se você não mostrar a luz de Cristo? Como vai ser? No verso 11 e o verso 12, Jesus encoraja aqueles que confessam o seu nome a não temer as perseguições, as prisões, e que o Espírito Santo estará com eles, ensinará as palavras que devem dizer. No verso 11 e 12, Jesus fala sobre isso. Por isso que o terceiro ensinamento de Jesus é confessar o seu nome sem ter medo. Sem ter medo. Eu acho estranho, irmãos, um cristão confessar abertamente os seus políticos, as suas ideologias,
os seus influenciadores prediletos, as suas preferências pessoais e omitem a sua fé e o seu posicionamento bíblico para não perder seguidores nem causar mal-estar na rede social. Isso para mim é muito estranho. Você usa, quem sabe, a sua rede social para promover o seu corpo, a sua intelectualidade, mas não para a glória de Deus. Difícil. São tempos difíceis. Tempos difíceis. Tempos difíceis. A luz de Cristo deve brilhar na nossa vida, se o temos como Senhor e Rei, irmãos. Nesses 3 ensinamentos de Jesus, observamos que uma vida consistente diante de Deus, uma vida que depende de Deus, primeiro, depende da nossa sinceridade diante dEle, e não de uma vida religiosa de hipocrisia e mentira. Depende de temermos a Ele e não aos homens. Depende de confessar o nome de Jesus sem medo. E quando Jesus estava dando esses 3 ensinamentos, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com a hipocrisia. Quando Jesus estava ensinando, olha, não tema os homens, tema a Deus. E quando Jesus estava ensinando que devemos confessar aquela multidão, os seus discípulos, confessar o nome dele sem medo, do nada aparece um homem da multidão. Parece que estava completamente desconectado do que Jesus estava ensinando. E esse homem, Lucas registra e diz, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Veja, observe o que está acontecendo aqui. Jesus estava ensinando os seus discípulos, a multidão estava ouvindo. Jesus estava ensinando cuidado com a hipocrisia, advertindo sobre os fariseus. Jesus estava ensinando que não devemos temer aos homens, mas temer a Deus. Jesus estava ensinando que devemos confessar o nome de Deus, sem ter medo. E alguém aparece e diz, mestre, tem uma causa para você resolver. E qual é a causa? Qual é o conflito? O verso 14, ele diz, no verso 13 ainda, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Do nada. Imagina, Jesus explicando e alguém interrompe ele. Mas Jesus lhe disse, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? E aqui eu pauso para a gente entender o que Jesus está falando. Mesmo ouvindo os ensinamentos de Jesus, aquele homem na multidão parece que não estava muito preocupado em ouvir o que Jesus estava ensinando, mas sim que Jesus poderia resolver o seu conflito familiar. Ele está pedindo àquele homem a intervenção de Jesus, mas Jesus olha para ele e diz que ele está pedindo a pessoa errada. Eu não sou juiz, eu não sou repartidor entre vocês. E o que isso nos ensina? Às vezes podemos olhar para Jesus não como um mestre que está ensinando lições preciosas, ou para aquele que é o salvador da nossa vida, mas apenas como alguém que vai solucionar os nossos problemas. Estamos preocupados com isso. Veja o que é que está acontecendo aqui. Jesus disse àquele homem que não era juiz, nem um árbitro, para resolver aquela causa. Semelhante àquele homem, podemos também interromper Jesus para que Ele resolva os nossos caprichos do nosso coração. E passamos a ver Ele como um contador, um analista financeiro, um político, um juiz, um banqueiro, um cupido, enfim. E esquecemos de ver Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. De alguma forma, ele queria tirar vantagem da influência de Jesus, eu vejo dessa maneira. E sobretudo, irmãos, agora vem, porque o tema dessa mensagem.
Jesus viu o que motivava o coração para tal pedido e disse a ele no verso 15. A igreja pode ler comigo, por favor, o verso 15? Tenham cuidado. Vamos ler? Então, Jesus está dizendo, conhecendo o coração daquele que estava pedindo a sua intervenção, ele disse, não só para ele, mas também disse para a multidão e seus discípulos, tenham cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não depende da quantidade de bens que ela tem. Esse ensinamento pode mudar a forma de você enxergar a sua vida, a vida da sua família. O que Jesus está ensinando nessa noite por meio da sua palavra. E Jesus continua ensinando os seus discípulos, aquele homem, aquela multidão, e adverte. Cuidado com a ganância, para que ela não domine o seu coração. O que é ganância, pastor? Deixa eu lembrar você. É um desejo excessivo. É um desejo imoderado para adquirir mais e mais. A ganância é cobiça. É um desejo ardente de ter mais. Você não se contenta com o que tem. Você quer sempre mais. E Jesus pede para aquela multidão vigiar. Quando ele diz ter cuidado, vigie e guarde-se para este sentimento não tomar o seu coração. Esse cidadão que levantou, que ali interrompeu Jesus, é alguém que ama as riquezas, é movido pela ganância, de ter, e que acreditava que a sua vida dependia disso, da resolução daquele conflito, da sua parte. É uma causa justa, mas o seu coração era movido pela cobiça, o seu coração era movido pela ganância, o seu coração era movido pela avareza. Em Tiago capítulo 4, 1, 3, olha o que a ganância, a cobiça, a avareza traz à sua vida. De onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjar em seus prazeres. Foi o pedido daquele homem. Em 1 Timóteo capítulo 6, o verso 9 e 10 diz, mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Provérbios 15, 27 diz, o avarento, o cobiçoso, o ganancioso, põe a sua família em apuros, mas quem o repudia, o suborno viverá. E Hebreus 13, 5 diz, não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei, e jamais os abandonarei. Irmãos, a ganância e a cobiça. Não estamos falando de status social, não. Estamos falando de um desejo, seja do pobre, seja do rico. E Jesus está alertando aqui. A ganância é um mal no coração, que fará você viver sempre desconfiado, sempre ansioso e triste, por não conseguir aquilo que você tanto quer para mostrar aos outros, para sentir-se feliz e melhor. É pecado contra o Senhor. O Senhor da sua vida já não é mais Jesus, e sim aquilo que você cobiça. E aqui pode ser o dinheiro, pode ser um corpo perfeito,
falando dessa sociedade que nós estamos falando, vivendo cada vez mais valorizando a estética. E as pessoas cobiçam muitas coisas. E a vida vai se afundando. De que depende a vida, segundo Jesus? A vida não depende de quanto você conquista para sentir-se seguro. Não depende. É isso que Jesus está ensinando o princípio aqui. Quantidade de bens não é sinônimo de plenitude de vida. Não é. Quantidade de seguidores não é sinônimo de amigos verdadeiros. Não é. Sucesso nos negócios, na família, não é sinônimo de alguém bem-sucedido diante de Deus. É isso que Jesus está dizendo. E aqui Jesus para e conta uma parábola para aquela multidão e para aquele homem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois? Que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, coma, beba e aproveita a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado e para quem? O que essa parábola nos ensina? A ilusão da autossuficiência e de ter o controle da vida. Você não tem o controle da sua vida. Você não sabe nem se amanhã vai acordar vivo. Nem eu sei. Você não sabe nem quando se vai para casa, chega lá, toma aquele banho, relaxa para dormir, aí aparece uma dor. Ou você vai para um hospital particular, para a SEMEC ou para a UPA. Esses 3 cantos aí. Você não tem controle da sua vida. E esse texto nos ensina isso. A ilusão da autossuficiência. A conta não batia diante de Deus. Trabalho mais armazenamento, segurança e prazer e alegria? Não. Não. A conta não batia. O que essa parábola nos ensina? Também nos ensina uma crítica ao consumismo e ao materialismo. O objetivo da sua vida, da vida daquele homem, era desfrutar com prazer de tudo que ele armazenou, sem se preocupar. Isso é um exemplo de alguém totalmente materialista, hedonista. Sua vida é resumida no prazer pessoal, ganancioso, egoísta. E vocês acham que não existe muita gente por aí assim? Não é feliz. E veja mais o que o texto está nos dizendo. O texto está nos alertando sobre a brevidade da vida. E esquecemos de se preparar para encontrar com Deus. E Jesus continua ensinando que precisamos ajustar as nossas prioridades, irmãos. É isso que o texto está nos ensinando. Precisamos ajustar a nossa prioridade. Se a sua prioridade é só aqui e agora, está errado diante de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra do Senhor. Aquele homem interrompeu. Estava nem ouvindo o que Jesus estava dizendo. Mestre, tenho um conflito com meu irmão, quero dinheiro. Jesus olhou para ele e disse: nesse coração tem muita avareza, nesse coração tem cobiça, é um coração ganancioso. Cuidado, Jesus alerta a mim e a você. Cuidado, cuidado. Cuidado como você tem escolhido viver a sua vida. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com a forma como você encara o que Deus tem colocado em suas mãos. Isso pode levar à ruína da tua família. Um controle total da vida. E esquecendo de Deus. Em nenhum momento esse homem aqui, na parábola, fala da família. Em nenhum momento esse homem parece que para
para aproveitar a vida que Deus estava dando a ele. Mas o objetivo desse homem era trabalho, 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 para usufruir. Não é que a gente não vai usufruir do trabalho. Temos que ter cuidado do que o texto está dizendo. Nós podemos usufruir quando nós reconhecemos que foi o Senhor que nos deu. E quando temos tempo e prazer de servi-lo. Isso é diferente. E aqui, irmãos, o que precisamos ajustar aqui as nossas prioridades. A fórmula daquele homem para uma boa vida era uma forma estúpida. Essa é a palavra quando chama de louco. Apenas nutrir o bolso e desfrutar disso. Como se a vida se resumisse a isso. E Jesus está dizendo que não é desse jeito. Aquele homem tinha uma alma pobre, sem Deus, sem sentido, e o vazio tomava conta dele. Quem vive achando que a sua segurança está nas suas conquistas, e vive apenas para isso, sabe de que Jesus chama? De louco, de tolo, alguém que falta bom senso, alguém que está cego pela ganância, sábio em sua própria presunção, uma sabedoria que aos olhos de Deus é pura tolice. No Antigo Testamento, Jesus não disse por acaso não, louco, não. No Antigo Testamento, essa palavra é de alguém que rejeita o conhecimento, os preceitos de Deus para a sua vida. E quem faz isso é tido por louco. Está cego, vivendo apenas para si. Este homem foi um tolo, porque não reconheceu que suas bênçãos materiais eram vindas de Deus. Nem reconheceu qualquer obrigação para com Deus no uso das suas bênçãos. Então, de que depende a vida? Jesus diz, primeiramente, que a vida não depende da quantidade das suas conquistas para sentir-se seguro ou feliz. Tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso. E concluindo, de que depende a vida? O verso 21 nos traz a resposta. A igreja pode ler comigo? Assim, a verdadeira vida depende de como eu e você investe no relacionamento com Deus. De que depende a vida? Nossa vida depende de Deus, aqui e na eternidade. É isso que Jesus está ensinando. A verdadeira vida consiste em comunhão com Deus. Se eu vivo apenas para mim mesmo, o texto nos diz que somos pobres para com Deus. Você que vive para si mesmo, que tem esquecido de Deus, de investir na sua vida espiritual, sua alma está com sede, há vazio, embora, quem sabe, tem gente ao seu redor, participa, ri, feliz, participa de festa, se sente bem. Mas isso tudo é um vazio diante de Deus, porque não tem o verdadeiro propósito. Se vivo para a glória de Deus, para reconhecê-lo, para dar testemunho, eu sou uma pessoa rica para com Deus. Você tem coragem de responder essa pergunta? Você é uma pessoa rica para com Deus? Se você pensa apenas em si mesmo, você é uma pessoa pobre para com Deus. Que princípio aprendemos aqui? Quem vive para si mesmo é pobre para com Deus. Na parábola contada, o rico foi chamado de louco, porque era avarento, voltado somente para a sua riqueza. A insensatez, a segurança, é buscar o reino de Deus, que se caracteriza pela justiça,
Por isso, os discípulos de Jesus devem começar a praticar justiça. Devem começar mostrando quem é Jesus na sua vida. E tais recompensas, quando a gente investe no reino de Deus, tem recompensas eternas. Mateus capítulo 6, o verso 19 e 21 diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajunte tesouros no céu, onde as traças e o ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu coração, aí também está o seu. O que é, pastor, uma pessoa rica para com Deus? É uma pessoa que vive para agradar a Deus. Sua vida tem agradado a Deus? Nós vimos os ensinamentos de Jesus. Jesus não quer uma vida hipócrita. Não há nada que eu e você possa se esconder dele. Jesus quer que eu e você tema a Deus e não aos homens. Jesus deseja, nós lemos, que a gente deve confessar o nome dele e não ter medo. Jesus nos ensina que a vida da gente não depende da quantidade das nossas conquistas para ser feliz e ter segurança. E Jesus nos ensina que a verdadeira vida depende em agradar a Deus. E tinha um jovem rico que Jesus respondeu para ele dizendo, Mateus 19, 21, 24. Convido o ministério de louvor. Não acumulem tesouros sobre a terra. Jesus disse. Mateus 19, 21, 29. Respondeu Jesus: se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens, onde o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse a seus discípulos: em verdade lhe digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Não porque é rico, tá bom? Mas porque vive apenas para suas riquezas. Vive apenas para si. E ainda lhes digo, Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E Jesus conclui esse ensinamento aos discípulos e aquela multidão e aquele homem. Jesus não atendeu o pedido dele. Jesus revelou o que estava no coração dele. E Jesus diz no verso 31, Lucas 12, 31. A igreja pode ler comigo, por favor? Lucas 12, 31. Buscai. Vamos ler todos em uma só voz. Busquem. Não temas, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelhecem. Aí Jesus explica: tesouros nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Você é uma pessoa rica para com Deus? Escute esse louvor. Jesus, só quero falar o seu nome sobre cada mente e coração. Você tem vivido para a glória de Deus? Porque eu sei que a paz em tua presença. Você tem vivido para agradar a Deus? Eu falo, Jesus. Você tem lembrado de Deus? Sua vida depende de Deus? Ou apenas do seu esforço? Ou apenas do seu conhecimento? Ou apenas dos seus contatos? Está na hora de descansar em Deus. Viver para agradar a Deus.
Eu falo Jesus, seu nome é poder, seu nome é cura. Dependa de Jesus, seu meu irmão. Nome é vida. Dependa do nome de Jesus na sua vida. Ele que luta as suas batalhas. Ele que nunca vai te abandonar. Como vale a pena servir ao nosso Jesus. Como vale a pena ter alegria no Espírito Santo. Como vale a pena ter esperança de uma vida além deste mundo. Falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão. Para cada alma que esteja cativa, Eu falo Jesus. Essa é a vida que confessa Jesus sem medo dos homens, que tem temor a Seu Deus. nome é poder, Ele é poder, seu nome Ele é cura, Ele é vida. seu nome é vida. E é isso que você está precisando nesta noite, meu irmão. Sabe, vocês nesta noite estão precisando uma mudança de vida, uma mudança de rota, uma mudança de prioridade e viver para agradar a Deus. Tem uma pergunta para você, mas antes ore comigo. Espírito Santo, a tua palavra foi proclamada e o Senhor falou de várias formas aos diversos corações aqui presentes, mas sempre a mesma mensagem, nos chamando de volta para viver uma vida que te agrade, Deus. Senhor, que eu e meus irmãos sejamos ricos para contigo, Pai. Viver uma vida que te glorifique, Pai. Uma vida sem ganância, uma vida que não viva apenas para si mesmo, Pai. Sem cobiça. Uma vida onde possamos nos achar autossuficiente e ter o controle. Deus, essa não é a vida que o Senhor tem para nós, Pai. Essa vida vai muito mais além, Senhor. Espírito Santo, o Senhor conhece os corações que diante de Ti estão pobres nessa noite, porque esqueceram de Ti, porque têm vivido apenas para si. Ó Deus, tira as escamas, traz vida a esse coração, Pai. Repreende essa ganância, Deus. Repreende, Pai, esse desejo descontrolado, Pai, de cobiçar, de ter, de preocupar-se, Senhor, e não confiar a vida, Senhor, a Ti, Pai. O Senhor prometeu que irá cuidar de nós em todos os momentos, Pai. Então, Senhor, nesta noite, se tiver vidas que esteja reconhecendo que estão pobres diante de Ti, que estão vivendo apenas para Ti, sim, Deus, que nessa noite possa haver arrependimento e mudança de direção, Pai. Que essas vidas passam a viver para a Tua glória, para o Teu louvor, investindo na sua vida espiritual, o desejo de ler a palavra, o desejo de cantar louvores, Deus. Ó, meu Pai, vem trabalhando em nosso coração. É só o Espírito Santo que mostra, coloca azedume, Pai, naqueles sentimentos, Senhor. Ah, se eu aceitar Cristo eu vou perder. Coloca um gosto amargo nisso, a ponto de não ter mais vontade, de ter medo, Pai, e entregar-se completamente a Ti, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda nesta caminhada a sermos ricos para contigo. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Quero fazer uma pergunta a você. Ainda continue orando, por favor. Sabe, aqui nessa noite você reconhece que sua vida diante de Deus está pobre, porque você não vive mais para agradá-lo. Você esqueceu de Deus. Mas nessa noite, essa palavra fez você pensar e refletir, e agora direcionar o desejo de voltar para com Deus, de reconciliar com Deus, de deixar uma vida de ganância,
deixar uma vida de pecado, de viver para si mesmo e viver para agradar a Deus. Tem alguém nessa noite que reconhece isso e nessa noite quer reconciliar com Deus, quer voltar com Deus, dizer: pastor, eu sou aquele homem que vivendo apenas para si, Pai, e tenho esquecido. Tem alguém nessa noite que reconhece isso? Eu sou aquele homem, eu tenho olhado para Jesus apenas como alguém que, para solucionar os meus problemas, e alguém que resolva os meus BOs e que satisfaça os meus desejos. Mas nessa noite você está sendo convidado a olhar para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém nesta noite que reconhece: pastor, minha conta para com Deus está lá embaixo, eu não tenho mais investido. Você nessa noite reconhece isso e deseja reconciliar com Deus, voltar para com Deus, ser rico para com Deus? Quem sabe você aí reconhece isso, mas não quer levantar a mão. Mas como expressão da sua fé, você levanta a sua mão e eu vou dizer: Deus te abençoe. Tem alguém nesta noite que quer voltar para Deus? Tem alguém nesta noite que está vivendo uma vida de hipocrisia e quer viver a verdade diante de Deus? Tem alguém nesta noite que tem temido mais aos homens do que a Deus e quer se arrepender disso e confiar em Deus? Tem alguém nesta noite que tem vergonha de ser cristão, não tem dado testemunho, tem medo do que os outros pensam e quer voltar nesta noite, se arrepender disso? Tem alguém nesta noite que está vivendo apenas para conquistar aqui e agora, e o Espírito Santo falou contigo que você deve viver para agradar a Deus? Tem alguém nesta noite que reconhece isso? Vamos orar agradecendo a Deus. Nessa noite Deus falou com a sua igreja, falou comigo e contigo, que a nossa vida para com Ele deve ser para agradá-lo e não viver para si mesmo. Vamos agradecer. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo culto, Pai, que não foi direcionado para homens, mas sim para Ti, Senhor. E a Tua palavra, ela veio nessa noite como flecha e toca no nosso coração. Que possamos viver uma vida que Te agrade, que possamos ser como igreja e como servos Teus, ricos para contigo. Ó Deus, perdoa as nossas faltas. Deus, perdoa, Senhor, aqueles que reconhecem, mas a insensibilidade do coração faz eles acharem que a vida está boa assim, e a vida não está. Abre os olhos, Pai. Nos dá uma semana abençoada, uma semana cheia da Tua presença, Pai, cheia da Tua graça, Pai. Que possamos investir na nossa devocional, possamos lembrar de ler a Bíblia, de cantar louvores, de conversar contigo na madrugada, fazendo os nossos afazeres, indo trabalhar. Oh Jesus, nos acompanha nesta semana, nos protege de todo o mal, abençoa a nossa igreja, a vida do nosso pastor. Obrigado pelas famílias aqui, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo acompanhem todo o Teu povo, hoje e para sempre, amém e amém.